Olá, meu irmão, minha irmã. Nós damos agora continuidade àquela nossa série de formações sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, tendo em vista a preparação que nós estamos fazendo para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado aqui em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, no próximo mês de novembro deste ano de 2022. Seja bem-vindo a mais um vídeo de estudo para que nós possamos nos aprofundar na doutrina da Igreja sobre este augusto sacramento. Então, hoje nós temos como tema a presença de Cristo pelo poder de Sua Palavra e do Espírito Santo. Como nós vimos nas primeiras aulas, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque se nos sacramentos nos são dispensadas as graças de que necessitamos para a nossa salvação, e, portanto, a definição melhor de sacramento é um sinal sensível, visível e eficaz da graça invisível, né? Então, na Eucaristia, não nos é dada somente a graça de que necessitamos para a nossa salvação, mas na Eucaristia se nos dá o próprio autor da graça, o próprio doador de todos os bens, o próprio Deus, nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo. Cristo se faz presente na sua igreja de diversas formas. Ele diz no Evangelho que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. Cristo se faz presente nos pobres, naqueles que necessitam das obras de misericórdia. Lá em Mateus 25, Ele diz: todas as vezes que fizestes uma obra de misericórdia, foi a mim que o fizestes. Então, nosso Deus e Senhor, Jesus, se faz presente na Igreja de diversas formas. Mas, diz o Catecismo da Igreja Católica, citando a Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, que Jesus está presente na Igreja, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Porque a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença verdadeira, real e substancial. Não que as outras presenças de Cristo não sejam presenças reais, mas nós chamamos a presença de Cristo na Eucaristia de real por antonomasia, justamente porque na Eucaristia a sua presença se dá de uma forma substancial. Lá, sob as espécies eucarísticas, está o Cristo total, com seu corpo, com seu sangue, sua alma e sua divindade. Pela força da palavra de Cristo, toda a substância do pão se converte na substância do corpo de Jesus. E toda a substância do vinho, que está ali para a consagração, se converte na substância do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina da transubstanciação sempre foi crida pela Igreja. E apenas a contestaram séculos e séculos depois de uma fé tão solidamente estabelecida. Como prova disso, nós temos Santo Ambrósio, um santo bispo de Milão, que viveu no século IV, ali no final do século IV, e em seu livro sobre os mistérios, Santo Ambrósio afirma: estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. Se ele fala se referindo à Eucaristia. Isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. Estejamos bem persuadidos de que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso, a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram?
pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. É exatamente isso que acontece na Eucaristia. Antes da consagração, o que nós temos sobre o altar é o pão de trigo e o vinho de uva, aquilo que a natureza formou. Mas por força das palavras de Cristo e pelo Espírito Santo, aquelas naturezas de pão e vinho são completamente mudadas em corpo e sangue de Cristo, permanecendo unicamente os aspectos acidentais de pão e de vinho, ou seja, o gosto do pão, a forma do pão, o peso do pão, o gosto do vinho, o cheiro do vinho. Mas o que está ali depois da consagração não é o que a natureza formou, diz Santo Ambrósio, mas o que a bênção consagrou. Porque o próprio Deus, que tem poder para criar do nada uma natureza, tem poder de transformar, de transubstanciar o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue. Então, a doutrina da transubstanciação, ela é um aspecto muito importante da nossa fé católica. E a presença de Cristo se dá depois da transubstanciação, que vai do momento da consagração, que começa no momento da consagração, e a presença de Cristo na Eucaristia se dá enquanto subsistirem as espécies eucarísticas, ou seja, enquanto o pão não se corromper, nem o vinho se corromper. Nós temos ali a presença verdadeira, real e substancial de Cristo. Não só no cálice com vinho cheio ou na hóstia consagrada íntegra, mas em cada uma das partes das espécies eucarísticas. É por isso que, com todo cuidado, nós precisamos comungar. Quando, por exemplo, recebemos a comunhão na mão, se não ficaram fragmentos da Eucaristia na nossa mão, se não caíram pelo chão, porque ali, uma parte das espécies eucarísticas está o Cristo inteiro. É por isso que o padre, quando antes da comunhão ele parte aquela hóstia grande, que a gente chama de hóstia magna, por isso que quando o padre parte aquela hóstia, ele não está partindo o Cristo, porque Cristo não está dividido. Ele parte a espécie eucarística, né? Então, mas o Cristo permanece inteiro em cada uma das partes que é partida. E é por isso que nós precisamos mostrar a nossa veneração e a nossa piedade, sabendo comungar bem, sabendo dar a Cristo na Eucaristia o culto que Ele merece. O culto que a Igreja sempre prestou à Eucaristia é o culto de latria, que é aquele culto que se deve unicamente a Deus. Isso porque a Igreja reconhece que Jesus é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que portanto deve ser adorado. E é por isso que no momento da consagração, ou todas as vezes que nós entramos numa igreja com o sacrário, nós dobramos os nossos joelhos diante da Eucaristia, porque é o gesto mais apropriado para mostrar adoração, para reconhecer a divindade daquele que está diante de nós. E esse reconhecimento de que nosso Senhor está na Eucaristia é uma realidade a que nós acedemos unicamente com a fé. Se nós perguntarmos aos sentidos, eles são incapazes por si mesmos de dizer que ali é corpo e sangue de Cristo. Mas somente pela fé nós podemos reconhecer que depois da consagração não há mais pão, que depois da consagração não há mais vinho. O que há é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a beleza da nossa fé católica, uma fé que nós recebemos no nosso batismo e que nós devemos pedir todos os dias que aumente. E que Jesus Eucarístico nos dê a graça de ter uma fé em sua presença no Santíssimo Sacramento cada vez maior. Cada vez que participarmos da missa, vamos procurar agradecer a Deus por esse grande presente que Ele nos deu, de ter ficado totalmente, sem guardar para si nenhuma parte, de ter ficado o Cristo total para se dar a nós no augusto sacramento do altar.
Não esqueça de depois comentar este vídeo ou então tentar tirar alguma dúvida nos comentários, se ficou alguma dúvida, e de deixar o seu gostei e recomendar este vídeo para os seus amigos. Que Deus abençoe você e até a próxima.